Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos. É com muita alegria e gratidão que estamos mais uma vez reunidos na nossa Santa Casa Santa, Seara Espírita de Luz. A nossa conversa fraterna da noite tem o título Os Mecanismos da Justiça Divina. Antes de iniciarmos a fala, vamos ler uma mensagem de Divaldo Franco por Joana de Ângeles que chama Rende Graças. Rende graças a Deus por todas as dádivas da vida, no mundo maravilhoso que te encontras, onde trabalhas e progrides. Rende graças a Deus pelas dificuldades que defrontas, desafiando-te o crescimento espiritual a que estás destinado. Rende graças a Deus pelas enfermidades que lapidam as tuas arestas morais, ensinando-te paciência e liberdade. Rende graças a Deus pela fé que te ilumina o caminho de ascensão, impossibilitando que as sombras dominantes constituam impedimento à tua marcha. Rende graças a Deus pelos amigos, que são estímulo e amparo na senda iluminativa, mas também pelos adversários, que se convertem em mestres rigorosos e fiscais severos, auxiliando-te a errar menos. Rende graças a Deus por tudo quanto te acontece. Todavia, não esqueças de agradecer o mal que não te alcançou e os dissabores que não te chegaram. Em qualquer circunstância, todos os dias, faze do reconhecimento teu hino de louvor e ação no bem os motivos da tua existência, orando e rendendo graças a Deus sem cessar e sem cansaço. Então, com essa mensagem maravilhosa de Divaldo por Joana, nos intuindo e nos incentivando ao agradecimento a Deus, é que vamos iniciar a prece da noite. Com muita gratidão. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, obrigada à espiritualidade maior que está conosco neste momento. Que possa nos intuir o melhor possível para que a fala da noite toque aos corações
favorecendo as energias do bem, da paz e do amor, acolhendo cada um dos teus filhos, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigada e muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje à noite, nós vamos estar conversando sobre os mecanismos da justiça divina. É um tema interessantíssimo e que muito esclarecedor também, porque quando a gente nos pega em algum momento de dor, sofrimento, tristeza, alguns dissabores da nossa vida, logo a gente começa: ah, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Ou então eu questiono: ah, isso só acontece comigo? Então essas questões que a gente traz para Deus, muitas vezes, sem pensar e sem compreender os mecanismos da justiça divina, ou como é que acontece essa justiça divina. Na Bíblia, temos tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós temos vários versículos que nos trazem questões, que nos traz os entendimentos ou a informação sobre a justiça divina. Mas as interpretações desses versículos pelas instituições religiosas ou muito de nós, por tudo que nós aprendemos em toda a nossa vida, é a respeito de um Deus mais punitivo, um Deus que traz o juízo final ou que nos traz a pena eterna. Mas o apóstolo João, no capítulo 1, versículo de 4 a 16, ele define de uma forma belíssima Deus. Ele diz o seguinte: Deus é amor. Claramente ele diz isso. Deus é amor. Ele diz da seguinte forma: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E na doutrina espírita, entendemos Deus como a sabedoria suprema, a causa primária ou primeira de todas as coisas. Isso está no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos: o que é Deus? E a resposta: que Deus é a sabedoria suprema. E então, neste entendimento que a doutrina espírita nos traz de Deus, faz jus à misericórdia divina, faz jus à perfeição de Deus e faz jus o que João nos trouxe claramente, dizendo que Deus é amor. Então, nós podemos dizer que a doutrina espírita vem desmaterializar Deus. Ela vem tirar essa máscara que colocamos a Deus, como aquele velhinho, aquele de cajado. Não, desmaterializa Deus, porque Deus, ele não é um ser vingativo, um ser punitivo. Ele não vem punir os seus filhos, não, nem com as penas eternas e os castigos eternos. Não, Deus é soberanamente bom e justo. Nada escapa aos olhos de Deus, nenhuma atitude fica escondida dele. Pois a justiça divina, ela vem em cumprimento às leis naturais ou às leis divinas. Ela ocorre de uma forma muito amorosa, a justiça divina, porque Deus é amor. E ela ocorre de uma forma dinâmica, porque a lei do progresso nos faz incessantemente evoluir, crescer. Isso não é só nós, seres humanos, mas a toda a criação divina. E uma coisa importantíssima que precisamos ter em nossas mentes: Deus jamais faz diferença entre os teus filhos. Todos nós, dentro de nossa individualidade, temos como marchar, caminhar para o nosso progresso. Porque Deus não faz distinção entre nós. Ele sempre está nos oferecendo uma oportunidade
para ressarcir os nossos erros, para ajustar as arestas, para que a gente possa corrigir e evoluir sempre, crescer, irmos evoluindo. Ivone Pereira, ela psicografou o livro Memórias de um Suicida, ditado por Camilo, e lá ela fala sobre a lei divina. Na lei divina, ela coloca: a lei divina preconiza e estabelece. Olha quanto é importante. A lei divina preconiza e estabelece o bem, o belo, para a harmonia de toda a humanidade, de toda a criação divina, de todo o universo. Então, a lei divina faz com que a gente caminhe no caminho do bem, no caminho do belo, para uma harmonia de todo o universo. E as leis naturais, as leis divinas, a nossa irmã Eugênia falou belíssimamente numa palestra anterior. Quem tiver interesse em saber mais sobre as leis, procure a palestra da nossa irmã Eugênia. E aí, quando o indivíduo, quando nós nos afastamos da lei, isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós afastamos da lei, o que acontece? Nós ficamos infelizes, nós ficamos tristes, porque a gente está se afastando da lei, que é um caminho incorruptível. Não tem como eu dar um jeitinho para ficar na lei divina. Não tem, eu tenho que andar certo para o bem e para o belo. Não tem jeitinho para dar. Ela é um caminho incorruptível, não tenho como dar jeitinho. Então, o homem que se afasta da lei, ele vai ter que se arcar com as consequências da desarmonia que ele está provocando ao seu redor. Então, se você está sofrendo, ou quando nós sofremos, e a gente pode perguntar assim: o que eu fiz para merecer isso? Às vezes, a pergunta correta para nossa autodescobrimento, para as nossas reflexões, como disse a nossa irmã Luciana em umas palestras atrás, o que a gente poderia fazer de pergunta? A gente poderia perguntar da seguinte forma: Deus, o que quer que eu aprenda fazendo eu passar por essas circunstâncias? Porque com certeza, nesta circunstância, pode estar embutido algum aprendizado que eu ainda não adquiri. Então, no ditado popular, Deus escreve certo por linhas tortas. Nós, com esse entendimento da justiça divina, a gente poderia dizer o seguinte: que Deus escreve certo por linhas certas. A forma da gente compreender a escrita de Deus é que é torta. Então, no livro O Céu e o Inferno, que tem como subtítulo A Justiça Divina, na primeira parte, no capítulo 7, com o título de Penas Futuras segundo o Espiritismo, tem descrito o Código Penal da vida futura. E aí estabelece, nesse Código Penal, ele estabelece várias informações de como deveria ser a nossa conduta quanto à justiça divina, para cumprimento das leis divinas. E a gente observa na escrita que em nenhum momento ninguém, nem absolutamente ninguém, está sendo injustiçado pelo ponto de vista ou da ótica divina. Não há injustiçado, não há. E aí, no final do decorrer desse Código Penal da vida futura, ele diz que, Kardec diz que o Código Penal pode ser resumido em 3 princípios. O primeiro princípio é o seguinte: o sofrimento, ele está relacionado à nossa imperfeição. Então, sofremos porque somos imperfeitos. O segundo princípio que resume o Código Penal da vida futura é que toda imperfeição ou a consequência dessa imperfeição, ela traz consigo o seu próprio castigo ou a sua própria consequência. Vou dar um exemplo. Se comermos demais, muita gordura, muitos alimentos gordurosos, alimentos não saudáveis, ou se ingerirmos uma grande quantidade de bebida alcoólica abusivamente,
nós vamos prejudicar as células do nosso fígado e nós vamos provocar uma doença hepática. Não é que Deus queira punir você ou alguém ou aquela pessoa ou aquela situação exatamente. Não há punição específica para alguém. É simplesmente lei da ação e reação. Eu estou prejudicando o meu fígado com o alimento e a consequência dele é a doença. Então não é uma punição específica, é a lei da ação e reação. Sou eu arcando com as desarmonias que eu estou provocando ao meu redor porque eu estou fugindo da lei divina. E o terceiro princípio que a gente pode resumir, o Código Penal da Vida Futura, é que o homem, dependendo da sua vontade, pode libertar-se das suas imperfeições ou das consequências das suas imperfeições. Ora, isso vai promover uma felicidade futura. Então você pode se libertar das suas imperfeições desde que você queira, desde que você tenha vontade. Ele resume isso da seguinte forma: a cada um conforme a sua obra, seja no céu ou na terra. Isso está escrito em Mateus, capítulo 16 a 27. Desculpa, em Mateus, capítulo 16, versículo 27. E no livro Céu e Inferno, ele conclui isso. Tal é a lei da justiça, que rege a justiça divina. Então, o que rege a justiça divina é cada um conforme as suas obras, é cada um conforme o seu merecimento, é cada um que tem o seu plantio livre, mas a sua colheita é obrigatória. Essa é a lei. Então, isso é igual para todo mundo, seja branco, preto, rico, pobre, baixo, alto, é para todos dentro da sua individualidade. Então, o que a gente faz para melhorar? O que é que a gente pode fazer para melhorar? Primeiro passo da melhoria é o arrependimento. Então, eu preciso compreender que eu estou errada e me arrepender, mas não basta só arrepender. Além de arrepender, eu preciso expiar e reparar. Então, eu preciso de 3 itens para a melhoria. Iniciar com arrependimento. Depois eu preciso expiar e reparar. São 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta ou as consequências dessa falta. Mas, muitas vezes, ficamos tão envoltos, tão envolvidos com aquela energia de dor, de arrependimento, de tristeza, de mágoa, de culpa. Como disse a nossa irmã Isabel em palestras atrás, nós ficamos tão envolvidos naquela energia, que também é a lei da ação e reação, porque eu fico naquela energia, que eu não consigo perceber que eu preciso me arrepender. Eu não consigo perceber que eu estou errado. E aí, então, por isso que eu trouxe a mensagem inicial de render graças, de agradecer, porque nós vamos precisar agradecer até as dores, até as dificuldades, porque a gente vai liberando o campo ao nosso redor, mudando a energia ao nosso redor, para que a gente possa vir a melhorar, para que a lei da ação e reação, da causa e efeito, vá trazendo para nós energias de alegria, de paz, de amor. Para exemplificar esses mecanismos da justiça divina, eu trouxe a história de Mário Sobral. É uma história descrita no livro Memórias do Suicida, como eu já disse anteriormente, psicografia de Ivone Pereira, pelo espírito de Camilo. E a história do Mário é maravilhosa. No livro é uma história riquíssima, mas antes de eu falar da história do Mário, eu gostaria muito de deixar 2 perguntinhas com resposta para vocês, mas para reflexão. A primeira pergunta é a pergunta que os fariseus fizeram a Jesus. Está lá em Lucas capítulo 5, versículo 26. Os fariseus perguntaram a Jesus: Jesus, aonde está o reino de Deus? E Jesus respondeu aos fariseus:
O reino de vós não está aqui, não está ali, mas está dentro de vós. Eles não entenderam nada, porque eles esperavam um reino de muito ouro, muita luxúria, um reino que eles conheciam. E essa pergunta, com essa resposta, ficou meio no ar. O reino de Deus está dentro de vós. E a segunda pergunta que eu gostaria de deixar para vocês fazerem a reflexão, assim como Jesus deixou para os fariseus a reflexão do reino de Deus está dentro de vós, a outra pergunta é a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta aos espíritos aonde é que está escrita a lei de Deus. E os espíritos respondem no Kardec com duas palavrinhas: na consciência. Então, o reino de Deus está dentro de nós e a lei de Deus está descrita na nossa consciência. Vamos refletir sobre isso, mas cada um vai fazendo as suas reflexões de acordo com o que a gente vai contando a história de Mário Sobral. Então, Mário Sobral, ele é um caso riquíssimo que dá para a gente compreender a lei de ação e reação, que a gente possa compreender de forma prática como é que Deus age, como que age a lei divina em nossas vidas. Então, Mário Sobral, que está dentro do livro Memórias de um Suicida, ele foi um suicida. E a história dele é relatada de uma forma muito detalhada no livro, porque lá no livro ele conta desde o momento que ele se encontra no Vale do Suicida, todo o seu resgate, todo o seu processo de reencarnação, até 40 anos depois e a conclusão toda da sua vida. Então eu vou tentar contar rapidinho pelo nosso tempo, tá? Então vamos lá. O que é o Vale Sinistro ou Vale dos Suicidas? É um local na espiritualidade onde o grupo de suicidas ficam por atração magnética. Eles ficam ali no vale porque eles precisam ficar durante um tempo nesse local para que seja diluído, para que é uma etapa que é necessário que ocorra toda a diluição e toda a extinção dos fluidos vitais que foram rompidos bruscamente no momento do autoextermínio. Então, mantém fluidos vitais e eles ficam nesse local até que haja a distinção, a diluição, a extinção desse fluido. Mas é bom lembrar que todo caso tem o seu atenuante e o seu agravante. Então, isso é de modo geral, tá? E aí, até eles ficam neste momento, nesse local, até terem condições de serem resgatados. E Mário Sobral estava muito decepcionado, mas muito decepcionado, e não era só ele. O grupo que estava ali próximo dele, inclusive Camilo, que escreveu o livro mais tarde com Ivone, eles estavam ali muito decepcionados. Por quê? Eles se mataram. Qual era a expectativa deles? De morrerem, de serem destruídos, as suas dores, as suas tristezas, os seus problemas acabarem. E o que eles se viram? Não acabou. Eles estavam vivos e agora eles perceberam que eles tinham prejudicado imensamente o seu corpo físico. E aí, Mário era o que mais sofria, era o que mais falava, era o que dizia, inclusive, do acontecido e do seu arrependimento. Depois de muito tempo no Vale dos Suicidas, esse grupo, junto com o Mário, foram resgatados. Eles foram resgatados por um grupo de obreiros trabalhadores do bem, uma legião de boa vontade que chama Legião dos Servos de Maria. E essa legião, ela é conduzida por Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, a mãe de Jesus aqui na Terra. E aí, eles foram conduzidos tão alegres e felizes quando ouviram chamar o seu nome e serem conduzidos no veículo próprio até chegarem no Hospital Maria de Nazaré. Esse era o nome do hospital na colônia correncial. E aí, eles foram socorridos numa condição muito triste, muito dolorosa. O perispírito estava muito machucado. E eles foram levados direto para o hospital. E
nesse hospital, eles receberam todo o tratamento necessário para o seu perispírito. Todo o mal que eles causaram no corpo físico estava lá registrado no perispírito e precisava ser cuidado. Lá no hospital, receberam cirurgias, medicamentos através de água fluidificada e até alimento, que Camilo chamava de um caldo reconfortante. Eles foram atendidos por médicos e enfermeiros amorosos, dedicados, com muita atenção. Mário Sobral, no outro dia, quando eles amanheceram, o dia amanheceu, quando eles perceberam, ele não conseguia ficar calado. Ele não conseguia ficar calado, ele falava demais, falava muito. E aí, mesmo que em toda a extensão do hospital tinha placas dizendo silêncio, silêncio. E aí, ele continuou a falar. E Mário começou a falar sobre o que aconteceu com ele. Mário começou a falar da lembrança dele de sua mãe. E ele dizia assim: minha mãe era a mulher mais sábia que eu conheci. Ela era tão sábia, apesar de ser semi-analfabeta. A minha mãe estimulou todos os seus filhos a entrar numa faculdade, mas também a minha mãe estimulou. Todas as noites ela reunia eu e os meus irmãos para que para que a gente pudesse fazer uma prece, uma oração. A minha mãe queria que a gente soubesse que Deus existia e que nós tínhamos uma alma, mas eu não aprendi com a minha mãe, eu não dei valor com a minha mãe. E Mário continuou falando que ele entrou na faculdade. Mário era muito bonito, ele era muito inteligente, muito sedutor, muito vaidoso e muito orgulhoso. Desde muito jovem, ele era tão orgulhoso que ele se achava melhor que os professores. Ele desdenhava dos professores. E Mário, desde muito jovem, ele tomou gosto pela boemia. Ele gostava de muitas festas, ele gostava de muita bebida, de várias mulheres. Então Mário, ele estava todo envolvido pela boemia. E Mário, ele se tornaria muito sábio se ele tivesse aproveitado e não tivesse ido para a boemia. Mas assim que ele saiu da faculdade, ele casou-se com uma mulher muito digna e muito respeitosa e teve 3 filhos. Mas Mário não abandonou a boemia e encontrou na boemia Eulina. E ele se apaixonou por Eulina. Mas Eulina era uma mulher muito interesseira, muito vaidosa. Ela só queria todas as festas e os vestidos e tudo que Mário poderia dar para ela. Então, quando Mário abandonou a família, ficou com Eulina, mas quando ele não pôde mais oferecer todos esses benefícios a Eulina, Eulina simplesmente o abandonou e casou-se com outro. Mário ficou desesperado, foi até a casa de Eulina pedindo por favor para ela voltar com ele, porque ele queria muito ficar com ela, mas ela desdenhou, riu da cara dele, agiu com muito desdém. E Mário foi tomado pelo vulto da violência e na sua violência ele acabou enforcando Eulina. E aí Mário, desesperado, porque ele não queria matar Eulina, porque ele amava Eulina, mas ele a matou. Ele foi na mesma casa, encontrou os lençóis e lá ele se matou na cozinha daquela casa. Então Mário, ele cometeu o crime e ele se matou. Então, assim que Mário chegou no Vale dos Suicidas, e aí ele dizia sempre: eu não mereço viver, pois minhas mãos mataram Eulina. E neste momento, lá na enfermaria em que eles estavam, o que aconteceu nessa enfermaria? Houve um desajuste de equilíbrio, os enfermeiros correram, tiveram que socorrer, porque neste momento Mário, ele estava todo com aquela sensação da morte, porque ele tinha revivido tudo aquilo. E os enfermeiros pediram que a partir daquele momento não se falava mais sobre o acontecido, porque eles estavam num momento para uma nova vida e eles não podiam reviver tudo aquilo. E a partir daí começaram muitas aulas e tratamento, e Mário percebeu que ele podia reencarnar
Então Mário conversou com o seu assistente e disse, com o seu instrutor, desculpa, e ele disse assim: eu quero reencarnar, porque eu estou arrependido do que fiz e quero corrigir o que fiz. Mas o instrutor falou: olha, mas vai ser muito difícil, porque você vai sofrer bastante neste momento se você reencarnar. Ele falou: não, mas eu preciso reencarnar, porque eu preciso esquecer toda essa dor, porque na reencarnação eu vou esquecer e eu vou reparar tudo isso que aconteceu. Então, quando Mário Sobral foi separado dos amigos e encaminhado para o momento da reencarnação, ele já foi sem as mãos, porque ele dizia que ele não podia ter mãos, porque as mãos dele haviam matado Eulina. E o tempo passou, e Camilo foi fazer uma visita na Terra. E os instrutores perguntou a Camilo: você quer visitar Mário Sobral? Ele: claro que eu quero ver Mário Sobral. Mário Sobral já estava reencarnado fazia 40 anos. E Camilo ainda estava lá no Hospital Maria de Nazaré, numa excursão aqui na Terra. Então ele foi visitar Mário Sobral. Ele chegou numa casa, numa favela, onde tinha um homem de 40 anos que tinha uma dificuldade respiratória muito grande e que não tinha as mãos, e ao lado dele tinha uma mulher que estava fazendo crochê. Essa mulher levantou, pegou o remédio homeopático e deu para este homem tomar. E aí o instrutor de Camilo perguntou: você está vendo? Esse é o Mário. E Camilo ficou muito bravo: mas como? Ele está sofrendo tudo isso? Ele veio para reparar e está sofrendo tudo isso. Aí o instrutor falou: olha só o que eu vou te dizer. Mário, ele veio de uma mãe prostituta, e essa mãe prostituta, ao descobrir que o seu filho veio sem as mãos, ela abandonou a criança. E uma vizinha, uma senhora muito pobre, muito dedicada, que era espírita, o acolheu como filho adotivo. Mas essa vizinha, pouco tempo depois, desencarnou. E ela tinha uma filha de 10 anos. E essa filha que cuidou, então, do Mário. E sabe quem é essa filha? É aquela mulher que estava do lado dele, dando o medicamento. E quem era essa mulher? Essa mulher era Eulina, que reencarnou 10 anos antes dele, com esse propósito de perdoá-lo. Então isso não é punição de Deus, isso é reparação. É aquele momento que Mário arrependeu, que Mário está expiando e reparando. É a redenção do seu espírito. É aí que está a justiça divina. É aí que está esse momento da nossa libertação, do nosso progresso incessante. Porque Deus é amoroso. Não foi Deus que puniu Mário isso. Mário que pediu, porque ele queria reparar, porque ele queria corrigir. Então não é punição de Deus, é de acordo com o nosso merecimento, a cada um conforme as suas obras. E se mesmo assim estiver muito difícil, lembremos que Jesus nos disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Jesus abençoe a todos, que a gente possa observar que em cada berço de hoje apresenta o ontem que passou. Então agradecemos a Deus a oportunidade de vida, aonde quer que estejamos, porque ali está o mecanismo da justiça divina. Que Jesus abençoe a todos. Então, meus irmãos, para fazermos a prece da noite, vamos trazer Jesus para próximo de nós, porque Jesus falou: vinde a mim todos vós que sofreis. Então, quando a gente traz Jesus dentro de nós, a gente entende que o reino de Deus está dentro de nós. A gente entende que a nossa consciência brilha e reflete a lei divina, porque há uma conexão muito grande entre nós filhos com o Pai Criador.
Então, com essa conexão que Jesus nos permite entre Deus e nós, que agradecemos a oportunidade de estar juntos essa noite e que pedimos a Deus para levar o bálsamo salutar de Jesus, os seus ensinamentos, para dentro do lar de cada um de vocês que estão nos assistindo e que neste momento seja colocado o remédio necessário em vossas águas. Que Jesus abençoe a todos e que se sintam fortalecidos com a presença de Jesus em vosso lar. Que assim seja, graças a Deus.